não é? Mais uma vida, um casal, uma família, né? Onde o Paulo é o cabeça da família e a responsabilidade da palavra essa noite está com o irmão Paulo, né? Querido, vem cá, em nome de Jesus. Sua esposa Marília veio aí conosco, tá? Paulo está responsável com a palavra. O Paulo já ministrou para nós aqui algumas vezes e a gente teve que chamar, né? A gente gosta do que é bom. Deus abençoe, fica na paz. Aleluia, graça e paz, igreja. Podem se assentar, por favor? Glórias a Deus. Aleluia. Mais uma vez estamos aqui com alegria, satisfação no Senhor, gratidão. Aleluia, Pai. Se quiser fechar os olhos, acompanhar em oração. Pai, obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Obrigado pelos louvores, meu Deus, que podemos cantar, Pai, ao Senhor. Obrigado pelo fôlego, meu Deus, que o Senhor nos dá para cantarmos a Ti, para vivermos todos os dias, Pai. Obrigado pela Tua palavra, meu Deus, que foi preparada para todos nós, Senhor. A Tua palavra, ela é para toda a Sua igreja. A Tua palavra é para o corpo, meu Deus, para a edificação. É alimento para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, ela não alcança somente um ou uma casta especial, mas ela alcança a todos, ó Deus. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para alcançar todos aqueles que creem. Em nome de Jesus, e se dispõe, Pai, a estar em Tua presença, a crer que o Senhor enviou o Teu Filho amado por amor de nós, Pai. E é por isso que estamos aqui, meu Deus, para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, Pai, nós somos a boa terra, meu Deus, a boa terra que irá receber a Tua palavra como uma semente. Essa semente irá produzir bons frutos, Pai, para a Tua glória, Senhor. Não para que nós venhamos a nos engrandecer, a nos glorificar, Pai, mas sim glorificar o Senhor, através de nossas vidas, através das nossas ações, Pai. A Tua palavra vai produzir o bom fruto em nós, Senhor. Aonde quer que formos, Pai, levando a Tua presença conosco, em nome de Jesus. Obrigado pelo alimento que é a Tua palavra, para nos fortalecer, Pai, durante esta semana. Em nome de Jesus, é a Tua palavra, é o Teu Santo Espírito que nos fortalece, Pai. Em nome de Jesus, de nós mesmos não podemos, meu Deus, extrair nada de bom, mas em Ti, Senhor, meu Deus, temos tudo. Somos mais do que vencedores. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela revelação da Tua palavra para as nossas vidas. Amém. Vamos abrir lá em João 14. João 14, no versículo 16. Pegando um gancho aqui no que o Tavinho falou, esse bom perfume, ele não tem como ser extraído de forma natural. É sobrenatural. Sobrenatural é andar em espírito, andar no espírito. Lá em João 14, no versículo 16, está escrito assim, Jesus falando: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habitará convosco e estará em vós. Ele está dentro de nós. Todos aqueles que creram, que receberam ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, receberam o Espírito Santo, foram selados com o Santo Espírito de Deus. E lá no versículo 26, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Todas as vezes que ouvimos a palavra do Senhor, o Espírito Santo nos ajuda a compreender. Todas as vezes que passamos por alguma situação, nós podemos retirar do bom depósito a palavra, porque o Espírito Santo nos faz lembrar da palavra a qual nos foi dada outrora. Então é por Ele que conseguimos vencer. Assim como o pastor falou sobre um pai de família, um sacerdote do lar, cabe ao homem, meus irmãos, guardar a sua casa em oração. O homem não pode, o homem crente, o homem cristão, ele não pode se resguardar na oração da sua esposa, mas ele deve guardar a sua casa.
Muitos homens no nosso tempo têm abdicado desse lugar, dessa posição de sacerdote, por causa das muitas tarefas do dia a dia, e tem jogado a responsabilidade da oração nas costas da sua mulher. Muitos filhos têm deixado uma vida de oração nas costas de uma mulher ou de uma avó. Mas todos nós, para termos acesso ao sobrenatural, temos que buscar em oração. E é o Espírito Santo que vai nos ajudar quando não sabemos o que falar ou orar. Lá em Atos 2:18, complementando isso que eu estou falando, vamos abrir um pouquinho adiante já de João aqui. Atos 2:18 até o 21. Aqui Jesus está falando com os discípulos: nos últimos dias, diz, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mas eu quero dar ênfase aqui a partir do 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que me invocar o nome do Senhor será salvo. Quero ler Atos 1:8 também, e eu já vou voltar em algo aqui no Atos 2:18. Atos 1:8. Atos 1:8 está escrito assim: no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, ou seja, até Registro, até Pariqueraçu, até o Vale do Ribeira. Aleluia! Aqui em Atos 2:18, 21, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós recebemos Jesus, recebemos a salvação. Mas aqui em Atos 1:8 está falando sobre um poder. No entanto, recebereis poder. Esse poder, quando ele foi escrito em grego. E a palavra referente ao poder em grego, ela é a palavra dínamos, que vem de dinamite, um poder explosivo. É um poder que está dentro. É um poder que não é controlado pela ação humana. É um poder sobrenatural. O crente que acredita, que crê que Jesus é o Senhor e Salvador, ele só vai andar nesse poder se ele acreditar, se ele crer, se ele confiar que esse poder está disponível. Se a palavra diz que nós receberemos um poder, por que o crente não anda nesse poder? Porque não crê. Porque simplesmente eu posso ser salvo, mas para mim testemunhar do Senhor em todo lugar que eu vou, eu tenho que crer que esse poder está na minha vida. Porque como já foi dito aqui em João, Deus ele enviou o Consolador para habitar dentro de nós, ele não está do lado. E também eu já li que ele vai nos ajudar a lembrar da palavra, ele vai nos ajudar a entender a palavra, ou seja, não depende da nossa natureza humana o poder de Deus ser operante no nosso meio natural, é sobrenatural. Tem outras passagens que falam: recebereis virtude. Eu acredito que seja na Almeida Revista e Corrigida. Recebereis virtude, recebereis poder. Essa virtude é a virtude do Espírito Santo. E como foi falado pelo Tavinho aqui, não é assim como acontece com o Superman, que ele põe uma capa e ali naquela capa vem todo aquele poder para ele. Ou um super-herói que recebe poder porque uma aranha picou ele, ou porque alguma coisa da ciência lá aconteceu. Não, o nosso poder vem de Deus. Como a palavra fala que nós somos como um vaso para ser preenchido, nós vamos transbordar o poder de Deus. Nós não vamos transbordar a natureza carnal do homem,
Porque a natureza carnal do homem, no crente, ela foi quebrada quando o crente aceitou Jesus. Ali, aceitando Jesus, recebendo Ele como Senhor e Salvador, nós somos selados. Mas ainda existem mais coisas que nós devemos fazer para esse poder ser operante em nossas vidas. Como eu já falei, nós podemos receber a salvação, ser salvos, mas não andar à luz da palavra por tudo aquilo que está disponível aqui, sem discernir aquilo que Deus, através de Jesus Cristo, conquistou por nós. E por que que Ele enviou o Espírito Santo? Simplesmente para que nós venhamos a ser salvos e não manifestar o poder e a glória de Deus nessa terra? O apóstolo Paulo, ele vai instruir a igreja lá em Corinto. E para a gente entender as instruções, eu quero falar aqui sobre o falar as línguas estranhas, que está escrito na palavra. Então, Paulo, eu quero aqui dar uma ênfase, por que Paulo falou sobre isso? Porque nesse tempo, meus irmãos, a gente encontra muita divergência, infelizmente, sobre o falar em línguas. O porquê falar em línguas? Por que eu não falo? Por que eu devo falar? Muita forma errada desse dom que foi falado por Paulo aqui na carta aos Coríntios. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 14, 26. Eu vou começar pelo final do livro de Coríntios, porque é a conclusão de Paulo a respeito desse assunto. 1 Coríntios 14. 14, 26. 1 Coríntios 14, 26. Que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Lá no 39 do mesmo capítulo. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas. 40. Faça-se, porém, tudo com decência e ordem. Essa era a instrução de Paulo para a igreja. O que estava acontecendo ali? Muita bagunça, desordem. O povo, no meio de uma ministração, no meio de uma pregação, começava a falar em línguas e um monte de gente e tudo mais, e pessoas falavam em línguas. E aquilo chegou até Paulo, e Paulo envia uma carta para esse povo com instruções para que eles fizessem as coisas de forma decente e em ordem, cada um trazendo alguma coisa que complementasse os dons, que complementasse as ações do Espírito Santo dentro do corpo de Cristo. Atos 2, 1, 3. Atos 2, 1 a 3. Aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O que aconteceu em Pentecostes foi uma vez, e desde então isso segue até o tempo atual. Começou ali aquilo que Jesus falou, que Ele enviaria o Consolador. Ali começou em Atos 2, e até agora segue. Isso não parou. Essas línguas de fogo que desceram naqueles homens estão disponíveis ainda. Cabe a nós crer que está disponível. A gente tem que, versículo por versículo, para estar complementando, para não cair no engano, porque muitas pessoas caem em enganos, escolhem apenas um versículo da palavra, e daquilo ali trazem uma doutrina que não é realmente aquilo que Deus deixou para nós. Vamos lá voltar em 1 Coríntios 14, no versículo 1.
1 Coríntios 14, no versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende e o Espírito fala mistérios. Isso aqui é chave por quê? Muitos falam que o falar em línguas era um dom de interpretação de idiomas. Alguém falava uma língua estrangeira e não uma língua que ninguém pode entender. Aqui no versículo é claro: o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Se o homem fala um outro idioma para Deus, Deus precisa entender o outro idioma? Não. Deus não tem que entender outro idioma porque Ele sabe tudo. Então, se fala numa língua estranha, Ele está falando uma língua que nenhum homem entende. Lá em Atos 2, se aqueles homens entenderam cada um no seu idioma, é porque o Espírito Santo concedeu naquele local que eles entendessem no seu idioma local. Mas aqui está bem claro que aquele que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende e fala em mistérios. Mais adiante nós quando falamos em língua, nós mesmos não entendemos, porque a palavra ela fala que a nossa mente ela está infrutífera. Mas o Espírito sabe. Lá no versículo 9 de Coríntios 14 também, 1 Coríntios 14, no versículo 9, vamos lá para dar mais ênfase nisso aqui. Versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem compreensíveis, como se entenderá o que diz? Estarei como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, mas nenhuma delas sem significação. Se eu, porém, ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele a quem falo, e o que fala será estrangeiro para mim. Se eu falo uma língua estranha, eu estou falando algo que não tem entendimento para o ser humano. Mas como foi dito no versículo 2, eu estou falando para Deus. Para que haja ordem no culto, não tem como várias pessoas ficarem falando em línguas ao mesmo tempo. Pode atrapalhar. Mais adiante tem mais versículos ainda para a gente estar entendendo todo esse processo. Do porquê que eu tenho que falar em línguas, quais momentos, o porquê que é importante isso. Tá? Mas eu estou tentando trazer à luz aqui o entendimento do que muitos falam por aí. Que não era algo de uma língua estranha, uma língua sem entendimento humano ou natural, porque no versículo 2 fala que o homem que fala em línguas fala diretamente para Deus, mas até tem doutrinas de igreja que não tem esse batismo do falar em línguas. São salvos, mas existe um poder disponível nesse ato. Existe algo grandioso nesse ato que é o diabo que quer trazer engano. É Satanás que não quer que os filhos de Deus usufruam de todo o poder que está disponível para ele. Paulo vai falar no verso 5 ainda de Coríntios 14, de 1 Coríntios 14, que o desejo dele é que todos de Corinto falem em línguas. Ele fala: o meu desejo é que todos vocês falem em línguas. Ele não está coibindo o falar em línguas, mas ele está trazendo a forma de como se fazer isso. Em 1 Coríntios 14, 18 também, aqui Paulo vai falar o que ele vai falar? Dou graças ao meu Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vocês. Paulo ele sabia também vários idiomas, mas o fato dele falar em outras línguas mais do que aquele povo, ele está dizendo para eles assim, que ele quer que eles também falem mais línguas. Ele está dizendo para eles que dá graças a Deus, porque ele fala em outras línguas muito mais que aquele povo. Ele está enfatizando que isso é importante, que isso tem extrema importância na vida do crente.
E o que vai acontecer? Nós sabemos, na palavra ela vai falar dos frutos do Espírito. Se o Espírito Santo habita dentro de mim, eu tenho que entender que tudo que a gente faz tem que ser pautado não de fora para dentro, mas sim de dentro para fora, no homem interior. O homem interior se refere também ao coração do homem, na palavra. Também tem uma passagem que, vários locais, várias igrejas, a gente vê que o coração do homem é enganoso, mas também o Senhor fala na sua palavra que Ele trocou o coração de carne, o coração de pedra, perdão, e nos colocou um novo coração, coração de carne. Então esse coração citado no Novo Testamento é o Espírito Santo, é o homem interior, um novo coração, e é dali que deve sair tudo o que nós vamos vivenciar em nossas vidas. Se o meio externo está sendo superior ao que está dentro de mim, alguma coisa está errada. Eu não posso, por exemplo, dentro da igreja, está na hora do louvor, aí toca aquela música lá que é da minha conversão, ou que tem um apelo emotivo maior para mim, né? E ali naquele momento eu me derramo, eu me alegro. Não é assim. A alegria no Senhor, o tirar de dentro para fora, é o que Paulo fez quando ele estava lá recebendo todos os açoites. É ir até o final, sabendo que toda aquela dor é passageira. Mas eu vou tirar do meu bom tesouro, guardado no homem interior, todas as ferramentas, todas as capacidades sobrenaturais para superar obstáculos, para vencer barreiras. Não é de forma natural, não é um teclado no fundo que vai me comover, mas é sim aquilo que eu tenho dentro de mim, aquilo que eu tenho recebido da parte do Senhor, é aquilo que eu tenho me alimentado espiritualmente, porque nós nos alimentamos fisicamente todos os dias, mas espiritualmente, como que está isso daí? Como que está o falar em línguas? Ele está sendo só dentro da igreja? Só no momento do louvor? Só no momento... outra coisa também, às vezes, as pessoas elas buscam, né? Ir em igrejas, porque vai estar tal pregador, porque aquele lá é canela de fogo, porque lá vai acontecer o repreprê, porque lá está o mover de Deus. Aí o cara chega todo, dá aqueles estouros no microfone, e é todo eloquente, e fala, e fala, e fala. Aí ali as pessoas, elas conseguem sentir Deus. Mas eu não posso sentir Deus tomando um café da manhã. Eu não posso sentir Deus no momento de dificuldade no meu trabalho. Eu não posso sentir o agir de Deus no momento de dificuldade, por exemplo, no trânsito. Uma hora que fura um pneu do meu carro, a hora que alguém me fecha no trânsito, eu tenho que tirar do meu bom tesouro o fruto do Espírito. E eu só vou tirar esse fruto do Espírito do bom tesouro se eu estiver alimentando esse Espírito. Se eu estiver andando de forma natural, na carne, não tem como. E o falar em línguas vai promover em nós, meus irmãos, uma estrutura que a gente não sabe, algo que a gente não conhece, mas o Espírito Santo sabe, porque é Ele falando. Ele vai falando, mas também, como foi falado pelo Tavinho, não é algo que o Espírito Santo vai fazer por nós. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é cavalheiro. O espírito dominador é do diabo. O Espírito Santo não vai fazer você falar em línguas, é você que tem que falar. Somos nós que temos que agir, somos nós que temos que acreditar e deixar fluir esse dom sobrenatural do Senhor. O Espírito Santo, ele não toma posse de nós e começa a falar coisas sobrenaturais. É nós que sobrenaturalmente começamos a falar, mas vai começar de dentro. Nós vamos ter que extrair lá de dentro algo sobrenatural. Agora, como que eu vou extrair algo sobrenatural de dentro de mim, se eu ando conforme o andar da carruagem desse mundo? Se eu não me abstenho de certas coisas, se eu não me faço separado para o Senhor. Porque é só para pastores,
é só para quem é do louvor, é só para, né, infelizmente é só para a irmãzinha do coque, né? É só para a irmã do círculo de oração. Não, é para o Filho. Recebereis poder do Espírito Santo quando receber Jesus. Já aconteceu lá em Atos 2, lá no Pentecostes, está disponível para todos nós. Não tem uma casta específica, um ser maior que vai receber esse dom. É todos. Todos podem e devem, meus irmãos. A nossa casa, ela vai ser tomada por um ambiente diferente. O nosso trabalho, ele vai mudar, porque aquilo está impregnado em nossas vidas. Aquele cheiro, aquele aroma vai estar impregnado em nós. E aonde a gente chegar, o sobrenatural chega junto. Porque quem está junto? O Espírito Santo. Não vem nada de nós, é Ele que está junto. Ele foi enviado para isso. Ele não é para ficar lá dentro de uma caixinha, separado, aí no momento especial, agora eu vou tirar o Espírito Santo. Não, é toda hora. É toda hora, tem que ser de hora em hora, de tempo e fora de tempo. É de fé em fé, em glória a vida do crente. Se a gente fica muito no natural, meus irmãos, a gente vai ficando travado, engessado. Não pode um crente ficar engessado, dependendo de uma musiquinha, dependendo de um cantor gospel, dependendo da pregação de tal pregador, dependendo de tal profeta. Não! Nós somos os embaixadores, todos os filhos. Não é só para um especial que está disponível isso daí. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Os nossos sentidos, meus irmãos, eles fazem parte da natureza humana. A gente não pode viver sentindo. A gente tem que viver crendo, confiando no Senhor. Quem sente um cheiro, quem sente um toque, quem sente a brisa do vento, quem sente uma dor, é natural. Agora, para entender que Deus é em todo instante, que o Espírito Santo está dentro, basta crer. É se lançar, como o Tavinho também cantou. A gente tem que se lançar nesse mar, né? A gente não tem que querer aquela aguinha aqui no tornozelo ou na canela. Não, tem que mergulhar. Tem que mergulhar e deixar fluir a vontade de Deus nas nossas vidas. Vamos ler lá em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. Do 9 ao 14. Ora, o homem natural, só para complementar tudo isso que eu falei, não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. Se eu andar de forma natural, meus irmãos, até a palavra, a hora que eu for ler, eu não vou ter entendimento. Até a palavra, a hora que eu for ler, vai ser uma sopa de letrinha, está tudo bagunçado ali. Por que uma pessoa que não tem, deixa lá a Bíblia lá aberta no Salmo 91, vai ficar empoeirando, não vai acontecer nada. Porque é o Espírito Santo. O homem natural, ele não vai compreender as coisas de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu não vou discernir as coisas do Espírito de forma natural. Para discernir as coisas do Espírito, eu tenho que romper com o natural e crer no sobrenatural. Aí vai acontecer. E se não acontecer no meu tempo, vai acontecer no tempo de Deus. Mas vai. Eu tenho que crer. Eu parei no 9? Não, 12. Perdão, perdi. 1 Coríntios 2, 9. Ah, tá, perdão, fui lá no final. Como, porém, está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para nós, para os que o amam. Quem ama a Deus? Quem deixa o aconchego da sua casa e vem para a igreja num domingo, que podia estar na sua casa? Sim. Mas o diabo, ele é astuto, que às vezes ele coloca na sua cabeça que você não ama a Deus,
que nós somos um miserável, que nós somos pó. Sim, sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas, sim, miseráveis, pó, mas em Cristo, mais que vencedores, no Espírito Santo, poderosos em Deus para cumprir tudo aquilo que o Senhor designou para nós. Por que Jesus falou que nós faríamos ainda obras maiores que as que Ele fez? Para a gente ficar achando que a gente é miserável e pó? É isso que o diabo quer. Agora o crente que crê que ele é o embaixador de Cristo. O que é o embaixador? A embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, dentro daquele terreno, dentro da embaixada dos Estados Unidos do Brasil, permeiam as leis dos Estados Unidos, não é as leis do Brasil. Então na vida do crente tem que permear as leis da eternidade, não as leis dessa terra. Mas para mim ser realmente um embaixador de Cristo, eu tenho que acreditar que eu sou. Se eu achar que eu sou um miserável, qual que é a diferença do miserável para o embaixador? Eu estou simplesmente pisando naquilo que Jesus fez por mim. É Ele que me colocou nessa posição. Aí por ser um... Não, eu sou... Como que fala? Eu sou tão... Ai meu Deus, esqueci a palavra agora. Não é timidez, mas eu sou... Ai Senhor... Humilde. Eu sou tão humilde que eu reconheço que eu sou pó, eu sou miserável. Será que a gente não está ofendendo o Espírito Santo e a obra redentora de Jesus? Sem Ele, toda a humanidade é nada. Mas nele, o que está escrito nele? O que nós somos? Somos herança no Senhor, co-herdeiros com Cristo. Se eu sou um co-herdeiro, tudo que Ele recebeu, nós também recebemos. É através dele, não é pela nossa... É a graça. É a graça, meus irmãos. Mas infelizmente eu tinha ouvido, né? Várias vezes, sabe? A gente deplorar a nós mesmos, a gente não está glorificando a Deus. A deploração é tudo que o diabo quer. Agora, quando eu entendo quem eu sou com o Espírito Santo, aí o negócio muda de jogo. A situação vira. Ah, mas não vai ter nenhum tipo de... Vai ter problema, mas aí é que está. Aí é que está, se tiver problema, a gente vai conseguir superar. Assim como foi com Paulo. Quantas pessoas, meus irmãos, que deixam o Evangelho por bobeira, por besteira, porque algo não deu certo, porque algum pastor ou algum irmão fez ou falou alguma coisa. A nossa fé não tem que estar pautada nos homens, porque se está aqui dentro, eu vou extrair daqui de dentro do bom tesouro, ao qual eu tenho depositado tudo o que eu tenho recebido da parte de Deus, alimentando o meu espírito. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo ele vai trazer para nós revelações direto do trono. As coisas de Deus. Nós vamos ter discernimento, conhecimento das coisas de Deus através do Santo Espírito de Deus. Mas naturalmente não tem como andar de forma natural. Eu não vou ter conhecimento do próximo passo, das escolhas que eu devo fazer. Muitos crentes estão entrando por portas que não é a porta que Deus abriu. Aquela porta afasta o crente da igreja e ele está achando que é bênção porque foi um salário maior. Quem que é o Deus dele? O Senhor ou Mamon? O dinheiro. Se aquela porta tira esse crente da comunhão dos santos, da congregação, não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. O crente tem que estar sensível no Espírito para entender todo o procedimento de sua vida. Aonde deve morar, qual porta entrar, a quem se relacionar. Por isso que um filho de crente não é o crentinho. O filho de crente não tem que ficar dependendo da oração dos seus pais. Tem muito filho de crente que sai da igreja porque ele vai ali flertando com as coisas do mundo
flertando, entendendo que a mãe dele está cobrindo ele em oração. Mas uma vida no Senhor, ela é cada um por si. Tem a intercessão? Com certeza tem a intercessão. Mas aquele que conhece, ele deve seguir naquele caminho. Porque ficar flertando com o mundo, uma hora a casa vai cair. Uma hora vai dar errado. Não tem como. Tem muitos homens, como eu falei no início, estão deixando para que suas esposas sejam a coluna de oração da sua casa. Porque eu estou na igreja. Porque eu já ministro louvor. Eu prego, então minha esposa tem que ser a coluna de oração. Não. O que acontece dentro da nossa casa, homens, é nossa responsabilidade. Nossa. Nós somos o sacerdote do lar. Aleluia. Efésios 5:17. Efésios 5:17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O que seriam esses cânticos espirituais, será? Será que seriam mais ou menos um acordezinho de teclado? Uma musiquinha mais? Não. Cânticos espirituais, meus irmãos, é você salmodiar em línguas. É você cantar em línguas. É um cântico que você não sabe o que está acontecendo, o que você está falando. A sua mente ela está infrutífera, mas está sendo produzido por você, de uma forma sobrenatural. Você crendo naquilo ali. Salmodiar, o que é salmodiar? Salmodiar é eu pegar o violão, fazer notas, ou pegar uma melodia de uma canção, e eu começar a cantar coisas que vêm no meu espírito, começar a falar coisas, ó Senhor, grandioso és, maravilhoso és, Tu és bom, e começar naquela melodia, salmodiar. Eu posso salmodiar no entendimento e também no espírito. Efésios 6:18 vai falar assim: orando em todo tempo com toda oração e súplica no espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse no espírito, o grego dele é en. Aqui pode ser no e com o espírito. Ou seja, então é orando com o espírito, tá? Na súplica e vigiando em todo o tempo. Em todo o tempo é toda hora, em todo o tempo. Aleluia. Como eu falei, se andarmos de forma natural, meus irmãos, a gente não vai entender as coisas que acontecem no nosso dia a dia. A gente não vai ter condições, a gente não vai ter a provisão divina do Senhor para sair de certas situações. Então é em todo o tempo esse orar, o falar, a oração natural, a oração que eu entendo o que eu estou falando, e a oração em línguas. 1 Coríntios 14, vamos voltar lá. 1 Coríntios 14, no versículo 14. Pois, se eu orar em língua, o meu espírito ora. Se eu orar, o meu espírito ora. Ou seja, eu tenho que orar, aí o meu espírito também vai orar. De verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. Trazendo base porque eu já tinha falado. 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito mais uma vez, mas também cantarei com o entendimento. Embasando tudo o que está sendo falado. 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4:16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Complementando aquilo que eu falei, externamente o que acontece? É um governo que cobra imposto demasiadamente,
é um trabalho que às vezes está mais atarefado, é um filho que adoece, é um carro que dá problema, é a casa que aconteceu alguma coisa por causa da chuva. Então exteriormente vão acontecendo coisas, várias, mas interiormente o que está acontecendo? Aqui diz na palavra em 2 Coríntios, estamos sendo renovados, dia após dia, renovados pelo Espírito, pela exposição à palavra. Agora, se eu me exponho, não quero dizer, a palavra diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que os nossos olhos veem, com aquilo que nós estamos deixando entrar para o nosso cognitivo. Eu ficar ali o dia inteiro vendo, igual eu falo lá para a criançada lá, fica o dia inteiro no TikTok, em Facebook, em Instagram, só vendo baboseira, né? E aquilo vai alimentando quem? O espírito, de forma alguma, a carne. Ali você vê vários problemas, ali você vê pessoas riquíssimas lá nos seus palacetes, nos seus carrões, só que daí você não sabe como que ela está no secreto lá, o chororô dela lá para algum problema, né? Mas nossa, as pessoas vislumbram lá aquele carrão, nossa, aquela casona, bairro top, não sei o quê. Mas na realidade como que está? Em Deus, no Espírito, como que está? Está resolvido? Não está resolvido, porque não tem o principal, uma vida com o Senhor. Então nós vamos ter a satisfação em Deus do momento, saber que o que passou nos ensinou ou foi bom, e que o que nos aguarda é sempre melhor. Sempre no Senhor tem algo melhor por vir. Por mais que aconteça uma perda, o melhor sempre está por vir no Senhor. O melhor sempre está por vir. Isso daí é autoajuda, Não, é a palavra. É a palavra. Em Deus a gente não pode criar uma expectativa do pior. O que aconteceu com quem criou a expectativa no pior lá em Canaã? Eles entraram na terra que manava leite e mel, eles viram só o problema. Aí eu vou ficar olhando para o governo que é injusto, vou ficar olhando para o meu carro que está com problema, vou ficar olhando para a guerra que não está não sei aonde lá, porque daqui a pouco vai não sei o que lá. Você ficar olhando só para isso daí, é isso aí que vai vir. Agora no Senhor, no Espírito, no homem interior, eu vou saber coisas eternas da parte de Deus. Então sempre é uma escalada no Senhor. Complementando mais, Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É dele que vai vir essa força, meus irmãos, para superar. É dele que vai vir o entendimento para saber a vontade de Deus. Aqui na sequência, ele examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quem são esses santos? Nós somos os santos. Então, se a palavra fala que nós somos os santos, santificados em Cristo, eu falo que eu sou miserável, eu estou... Infelizmente, é realidade, meus irmãos. Eu não posso me declarar como miserável, porque a palavra fala aqui, Paulo falando, Deus intercede pelos santos. Eu não sou santo, porque todo dia eu, que nem fala, vou para a igreja, aí chega depois bate no cachorro. Não é assim. Eu sou santo porque Jesus fez. Eu não fiz nada, mas eu tenho que receber isso daí. Porque quando eu não recebo, quando a minha autodepreciação ela começa a se tornar tão grande, que daí eu tenho que falar, o pecado toma lugar, porque eu estou auto me depreciando, desvinculando a imagem de Cristo, a minha herança no Senhor. Porque quem vai me dar força para superar o pecado não é a minha natureza carnal, mas é o Espírito Santo que habita dentro de mim. Se eu negligenciar a presença do Espírito Santo, eu vou ser tomado por aquilo que eu não quero.
porque o pecado ele nos rodeia, mas o Espírito Santo nos ajuda a vencer. Não é na nossa força, não é no meu entendimento. E como eu falei, ele é um cavalheiro, ele não vai tomar posse de nós, ele não vai fazer com que a gente tome a atitude correta. Ele não vai pegar a nossa mão e vai falar, não, é por aqui. Não, a gente vai ter um entendimento que é por aqui, no Espírito, no homem interior. Quando nós buscamos de todo o coração, de todo o entendimento. Eu podia falar também, para complementar toda essa questão do falar em línguas, do andar no Espírito, a questão do jejum e da oração, dos tipos de oração, mas eu vou me prolongar. Então assim, para chegar, vamos lá para Lucas 11:13, para chegar nessa questão do orar em línguas. Lucas 11:13. Jesus falando: pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. A gente tem que pedir a Deus essa manifestação do falar em línguas estranhas. A gente tem que clamar ao Senhor por esse poder que está disponível. Eu trouxe aqui, meus irmãos, todos os capítulos e versículos que falam ao respeito disso. A palavra é clara, não é um idioma falado para que um homem entenda. Pode acontecer, pode, mas o falar em línguas estranhas é uma linguagem que eu falo direto com Deus. Ele vai estar entendendo o que eu estou falando. A minha mente, como eu disse na palavra, ela vai estar infrutífera, mas o Senhor, Ele recebe de imediato aquilo que é falado por mim. A palavra de Deus fala, crie, por isso falei. Eu tenho que crer nisso. A palavra de Deus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu tenho que ter fé para isso se manifestar. Eu tenho que buscar esse dom. Paulo vai falar do dom de profetizar, mas ele dá importância sim para o dom de falar em línguas. E esse falar em línguas, meus irmãos, ele vai trazer estruturas, como eu já falei, de coisas que a gente não sabe, de coisas que podem acontecer lá na frente, e a gente está orando no Espírito. E o Espírito Santo está levando para Deus, e também já vai estar trazendo para nós a revelação. Eu estou falando do falar em línguas, a gente tem que buscar e clamar o Espírito Santo a Deus, para Ele sim derramar. A gente tem que crer nessa manifestação e falar, deixar o Espírito fluir. E é como eu falei, Ele não vai tomar posse de nós e vai começar a falar por nós, é nós que vamos crer. É nós que vamos querabalabá, decanto sobre o canto, desume o candalabás. Nós vamos crer e vamos começar a proferir. Não tem uma regra, eu não tenho que falar uma língua estranha igual tal ministério que fala, igual tal pastor. Eu tenho somente que crer e começar a fazer em fé, sabendo que sem fé eu não vou agradar a Deus. E sem essa ferramenta, esse dom, eu não vou chegar em coisas que Deus deixou disponível para mim, sabendo que o diabo quer trazer engano. E a gente vê em vários lugares, vários ministérios, várias igrejas e não sei o que, sabe, uma forma inadequada. Por exemplo, quando está tocando o louvor, a gente pode estar ali, sabe, em línguas. Sabe, o louvor está tocando, eu estou ali, não precisa ninguém ouvir, mas eu estou em fé. Eu estou no carro indo para o meu trabalho, eu estou lá no meu trabalho, eu posso estar falando em línguas ali. Eu vou estar falando, não precisa ninguém estar ouvindo. Vai acontecer situações que eu vou falar, isso aqui é uma outra situação, para eu pedir ao Senhor a revelação, a interpretação também, que é outra coisa que para o incrédulo vai trazer, sabe, por exemplo, alguém vai chegar na igreja
E Deus pode usar algum de nós para falar em línguas com aquela pessoa. E você mesmo falando, você vai interpretar aquilo ali. Mas para chegar nisso daí, meus irmãos, não dá para ir de forma natural. Como foi falado, foi até a porta de entrada. Esse bom perfume não dá para alcançar de forma terrena. O homem carnal não vai chegar a esse entendimento. Como foi lido na palavra também. O homem carnal, ele discerne as coisas da carne. O homem espiritual, as coisas do alto do Senhor. E a vontade de Deus para nossas vidas, meus irmãos, nesse tempo, é a nossa sensibilidade no Espírito. A sensibilidade no Espírito eu vou ter como? Crendo, falando em línguas diariamente. Não só como eu falei em momentos especiais, tirando lá o Espírito Santo da caixinha e para esse momento, Espírito Santo, vamos, não. É toda hora. Aconteceu algum problema, já começa, sabe? Aracantalaba, requitorocosorio canterioso, mbrequesorio cantalai. Isso vai passar. Isso é transitório. O que é eterno é meu. Requentorio sobre o candolabassorio candalai. Choremetesorio quederiosoi. No Senhor eu quero, eu posso, eu consigo, mas sem Ele eu não vou chegar, eu não vou alcançar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor me fez, por tudo que me deste, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, creia nisso, ande no Espírito. Vamos clamar ao Senhor para estar fluindo nisso, para que isso não vai favorecer somente a nós, meus irmãos, mas vai favorecer, como eu falei, a nossa casa, o nosso trabalho e a nossa igreja. A nossa igreja, nós precisamos desse manifestar. Mas isso vai acontecer no nosso dia a dia, não é só aqui dentro, é no dia a dia. Falando em línguas, proclamando verdades que nós não sabemos, mas crendo que esse poder está manifesto e ele tem que operar através de nós. Eu já ouvi tanta coisa, meus irmãos, contra isso aqui. Eu já fui e procurei, mas está aqui na palavra. Não é para o homem entender, não é para ter uma tradução de algum idioma, mas é uma linguagem que é direta com o Senhor. É um batismo no Espírito Santo falar em línguas. Aleluia. Nessa noite, alguém está afastado, estava distante, ou não conhece essa palavra, quer ter esse batismo, quer ter esse sobrenatural, a gente pode orar, ou, isso talvez puder, se você quer manifestar esse dom do falar em línguas, porque você entendeu que isso é importante para nossas vidas, não é só importante para um ou para outro, é para todos nós, meus irmãos. É importante para que o poder de Deus seja manifesto nessa terra, em todos os lugares, que ele não fique contido dentro de uma caixinha. Se você quer manifestar esse dom, se levante, vem aqui para frente, nós podemos orar, interceder. Não tenha vergonha, não tenha medo. Não deixe Satanás roubar de você aquilo que você quer, aquilo que você já buscou um dia, isso se perdeu. Isso na verdade ficou para trás porque você achou que você não era para você aquilo ali. A gente precisa agir em fé, meus irmãos, e crer. Mas se você também já tem e quer manifestar, pode se levantar, essa é a hora. Comece a salmodiar no Senhor. Esse é o momento. Deixa o Espírito Santo fluir e agir. Deixa a alegria do Senhor tomar conta. Ou uma tristeza segundo o Senhor tomar conta. Aleluia. Mas se manifeste, não seja morno. Não seja morno, seja fervoroso em Deus. Creia que aqui nesse momento tem um poder disponível. Oh Senhor, te adoramos, Senhor, te exaltamos. Tu és tão maravilhoso.
Chore candalababa senderão dele alabaço meu cantalabai. Sim, nós te amamos, Senhor. Escolhemos a melhor parte. A melhor parte é estar junto com os irmãos, recebendo da unção do Senhor. Nós cremos, Deus, no teu poder. Estamos aqui, aleluia, sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. O coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu. Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Vamos! Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Vem, vem, vem. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Há mais de 2000 anos que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Se você é carne, o Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida. Eu creio, Senhor. Queridos, como meu irmão Paulo ministrou, o dínamo ou dunamis sobre a nossa vida é o poder de Deus. O poder de Deus sobre a nossa vida. Só temos esse poder a partir do momento que o Espírito Santo está na nossa vida. Você fala, mas não está sobre a Bíblia? Está.
quando você falou, Jesus vem sobre a minha vida, o Espírito Santo está na sua vida. Todos nós temos o Espírito Santo. Agora, o que chamamos de batismo é o transbordar do Espírito. É como se encher o copo com água. Se você encher um pouquinho, ele não transbordou, mas você vai colocando até que transborda. Quando transborda é o que chamamos de batismo. Batismo no Espírito. E como que se transborda? Através da oração, através da comunhão, através da intercessão, através do amor, Gente, é assim que o Espírito Santo vai agir sobre a nossa vida. Amém? O tema que o meu irmão Paulo misturou essa noite, ele é muito vasto, tá? É muito vasto. Cada versículo que ele citou, podemos fazer um culto, tá? Mas o que é importante você saber é que existem duas palavras. Uma chama-se tradução e a outra chama-se interpretação. Em Atos 2, está escrito que houve uma tradução porque ouviam na língua dos medos, dos persas, ouvia-se, era uma tradução. Agora a interpretação, você pode falar 1 minuto e a interpretação ser meia hora. Isso é interpretação. A interpretação você pode falar em línguas estranhas 1 hora e a interpretação ser 1 minuto. Isso é interpretar. Agora traduzir, você fala na sua língua e eu traduzo. Falaram em português para o inglês, para o italiano, isso é tradução. Agora a interpretação é o que o apóstolo Paulo diz, que nós podemos, esse dom da interpretação, não é? Que nem o Tata está me lembrando, determinada vez eu fui ministrar em Juquiá, na igreja lá em Juquiá, e quando eu saí do púlpito, a gente estava indo embora, já saindo da igreja, uma senhorinha cruzou meu caminho andando comigo assim, aí falou, o senhor sabe o que o senhor falava lá no púlpito? Eu falei, não, eu não tenho esse dom de interpretação. Ela falou para mim, o senhor falava assim, tem azeite na panela, tem azeite na panela, tem azeite na panela. Sabe, irmão, o dom de interpretação, como foi ministrado, o dom de profetizar. Hoje em dia a palavra profetizar, ela está sendo jogada no lixo, porque acha que profetizar é falar da vida do outro. Não é isso. A palavra profetizar significa profetizar crendo. Quando você profetiza na sua vida saúde, paz, alegria, isso chama-se profetizar. Eu profetizo na tua vida graça, paz, alegria. Isso é profetizar, não é ficar inventando na vida do outro. Não é ficar falando, é isso, não. Se Deus mandar uma revelação, que é diferente de profetizar, tá? E eu não quero me alongar, senão a gente começa a pregar aqui novamente. 1 Coríntios 14, 39. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar nas línguas estranhas. Tem muito lugar por aí que proíbe, tá? Não proibais, apóstolo Paulo. E para terminar, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Irmão, você sabia que você tem um selo? Um selo. Todo aquele que tem o Espírito Santo, todo aquele que falou, Jesus vem sobre a minha vida, você tem um selo. E ninguém tira o teu selo. Ninguém tira. Eu já falei algumas vezes aqui, em embate espiritual que eu já tive, a entidade chegou para mim e falou assim, eu vou entrar na tua vida. Eu falei, tu está tão longe, está tanto tempo longe do céu, que não reconhece mais o selo. Parou na hora, travou, não falou mais nada. Você tem um selo.
Tem um selo. Nenhum mal vai te atingir. Nada vai te atingir, vai te pegar. Nenhuma arma preparada contra vós prosperará. Porque você tem um selo. E não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça com as nossas ações, com os nossos pecados. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Porque você foi selado por Ele, nele. Oh, Santíssimo, em nome de Jesus, nós somos selados. Nós somos selados. Entenda uma coisa, olha o que eu vou falar. Nós não temos corpo fechado, nós temos o selo de Deus. O selo de Deus. É isso que nós temos. Que a graça do Senhor tenha sobre a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus te encaminhe. Que o Espírito Santo de Deus tome conta do teu andar, do teu falar, do teu agir e do teu porvir. No nome de Jesus e na graça do Espírito Santo de Deus, essa noite nós agradecemos, Senhor, a vida do meu irmão Paulo, a sua casa, a sua família, irmã Marília que está aqui também. Em nome de Jesus, agradecemos a igreja e agradecemos principalmente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém. Nos despedimos agora dos irmãos das redes sociais. Deus abençoe a vida de vocês. Uma semana de graça, paz, unção e profetizando as coisas boas como foi ministrado essa noite. Deus abençoe os irmãos Anete, em nome de Jesus.